Quando um ditador percebe que vai perder a guerra, ele entra em desespero e acaba tendo duas opções: ataca com tudo ou se rende, que foi o que aconteceu com o criador da Segunda Guerra lá, o Bigode da Alemanha. Após ter dominado todos os países da Europa, ele acreditou que dava para fazer a mesma coisa na Rússia. Então ele teve a brilhante ideia de invadir a Rússia sem nenhum preparo. E acabou sendo surpreendido, pois, diferente dos países europeus que eram pequenos, da qual ele já tinha dominado, a Rússia era imensa e ele sequer tinha conhecimento disso. Então ele começou a mandar muitos soldados para atacar a Rússia e aos poucos ia perdendo todos os seus soldados. Muitos desses soldados morriam por frio e pela fome. Porém, mesmo vendo que seus soldados estavam morrendo, ele continuou enviando mais soldados. E a Rússia, quando percebeu que estava sendo invadida pela Alemanha, teve a ideia de recuar. O que eles fizeram? Eles queimaram todas as suas fazendas, todas as suas indústrias e aos poucos toda a população ia indo para a capital. Assim, ficava mais longe para os soldados alemães invadir o território e a Rússia, recuando, deixava os soldados alemães com fome, pois eles não tinham alimentos para encontrar no local, e muitas vezes eles morriam de frio, porque a Rússia, diferente dos outros países, acaba vindo uma forte geleira, que é como se fosse uma grande onda de água. E esse gelo dela, ele vem tão de repente que os soldados nem conseguiam ver, ela só vinha de uma só vez e derrubava todos os soldados no chão apenas, congelados. Então, muitas vezes eles morriam apenas de frio. Se vocês colocarem aí no Google, aí, colocar Body Freezing WW2, né, que são os corpos congelados da Segunda Guerra, vai ter várias imagens aí de soldados alemães apenas segurando lá o fuzil e caídos no chão. Por quê? Porque na Rússia vem uma grande onda de gelo, bem de repente, de uma hora para outra, que congela todo mundo e os soldados caem, já congelados e mortos. Então, o ditador da Segunda Guerra, ele não tinha conhecimento disso. E isso foi o que realmente fez ele perder a guerra, né? Praticamente a Alemanha já estava com a guerra ganha, mas agiu sem pensar e foi atacar um local que eles não conheciam, que era a Rússia. Então, a Rússia, quando já viu que eles tinham perdido muitos soldados, muitos estavam morrendo de fome, de frio, porque não tinha mantimentos no local, a Rússia falou: agora é a nossa vez de atacar. Então a Rússia pegou e acabou atacando a Alemanha e aí acabou rendendo lá o Bigode, que ele inclusive teve que pedir para alguém churrascar ele e enterrar o corpo dele, senão, porque se ele fosse pego, ele estava lascado, iria servir até de troféu, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero pegar esse acontecimento que todo mundo já conhece, né? Um acontecimento histórico, dos erros que o Bigode aí, que inclusive ele quase ganhou a guerra, mas cometeu vários erros. Então eu quero pegar esse acontecimento histórico e jogar aqui na narrativa que está acontecendo agora com o progressismo. Vou juntar essas duas causas. Vamos pegar essa história que aconteceu na Segunda Guerra e misturar com o que está acontecendo com o progressismo agora, certo? Não é à toa que a esquerda está atacando muito o nosso conteúdo aqui. Começou o caça às bruxas, ou melhor, o caça aos bruxos, porque nós somos os bruxos, certo? Então a esquerda está vindo a todo vapor e desesperada atacando a gente aqui. E se vocês foram ver, é da mesma forma que aconteceu com a Segunda Guerra aí. O ditador foi atacando sem ao menos antes perceber o que estava acontecendo. Até que quando a Rússia, de tanto recuar, resolveu atacar, pegou eles totalmente de surpresa.
que é o que eu acho que está indo bem aqui com o nosso conteúdo. Então, vamos lá, vamos pensar aqui um pouquinho, tá? Não é de hoje que a esquerda, o progressismo aí já estava de olho no nosso conteúdo, certo? Do início eles simplesmente o quê? A tática deles foi falar que nós somos frustrados, somos isso, somos aquilo, toda aquela, todo todo aquele checklist que eles têm da gente, que nós conhecemos. Inclusive eu falo aqui em meus vídeos, isso já nem funciona mais para nós, né? Isso já nem tem mais impacto, porque escutamos isso direto e muitas vezes esse é o único argumento que eles têm. Então, perceba que de loucos, loucos, frustrados, né? Todo esse checklist que eu não quero utilizar todos os termos aqui, mas todos os termos que vocês conhecem, né? Os caras lá que, né? Os godões, né? Que é assim que eles gostam de chamar a gente, né? Os caras que vivem no quarto, não saem de casa. Então, eles saíram desse shaming, que esse era o shaming clássico deles, né? De falar que nós éramos apenas frustrados e loucos. E agora o argumento deles já evoluiu. Agora eles estão querendo falar que nós somos perigosos, né? Que nós somos perigosos, que somos responsáveis pelas causas aí que andam acontecendo aí com as digníssimas e tal. Só que aos poucos também eles andaram percebendo que o cara que comete esse crime aí com as digníssimas, né? Vocês sabem quem, esses caras aí, eles não conhecem nosso conteúdo e sequer nos ouvem, né? Aos poucos, algumas coisas deles já foram caindo no. Já foram se contrariando, né? Porque o cara que realmente comete o ato, ele não tá aqui na nossa comunidade, ele não tá escutando a gente. E aos poucos, a esquerda e o progressismo foi percebendo que, na verdade, o cara que tá aqui é o cara que percebeu esses erros, que começou a entender a matrix da esquerda. Porque a esquerda sempre acreditou que ninguém nunca ia entender o que eles estão fazendo, mas aos poucos tudo já ficou na cara. Tudo já ficou mais fácil de decifrar o que a esquerda fez. Por exemplo, quando o mimimismo lá começou, bem quando começou mesmo, né? Praticamente, vamos dizer, tem a primeira onda dos anos 60, mas eu quero dizer a primeira onda do digital, né? A primeira onda do modernismo, né? Porque uma coisa é o mimimismo quando não tinha internet, outra coisa é o mimimismo quando teve a internet. Então, eu quero pegar a primeira onda e classificar essa primeira onda com a da internet, né? Primeira onda mimimista que é da geração da internet. Vamos dizer lá por volta de 2013, 2014, que foi quando isso começou. Então, os primeiros argumentos deles eram o quê? Era que a digníssima só limpa a casa, digníssima não tem direito a isso, digníssima só é para ser vista como alguém que cuida do lar, que é doméstica, só serve para ser mãe. Não sei se vocês se lembram, mas o argumento deles era só isso, né? Eles até, eu me lembro que essas páginas aí do Quebrando o Tabu, né, que pode não parecer, mas ele foi muito responsável por todo esse mimimismo aí, o Quebrando o Tabu foi bastante, tá? Eu conheço muita digníssima que virou mimimista por causa do Quebrando o Tabu, tá bom? Então, o Quebrando o Tabu muitas vezes pegava a foto da Marge Simpson, e parece que colocava lá, a Marge sabe pintar, a Marge sabe tocar música, a Marge sabe fazer um monte de coisa, mas ela não testa essa habilidade dela porque ela é dona de casa, né? Então, se vocês forem ver, antigamente essas primeiras páginas mimimistas abordavam muito isso, né? O conceito deles era falar que digníssima só era vista como dona de casa, né? Que eles queriam também, inclusive, afirmar que serviços domésticos era algo exclusivo de digníssima, que cozinhar, limpar a casa era algo exclusivo de digníssima, que homem não fazia essas coisas, era isso que eles queriam passar. Inclusive, muita digníssima caiu nesse papo de que digníssima só é empregada, né? Ele é empregada do lar. Era isso que essas páginas como Quebrando o Tabu queria mostrar.
Só que o tempo foi passando, né? E aos poucos aí, né, acabou sendo mostrado aí que tem muito homem solteiro, tem muito homem morando sozinho, né? E isso o quê? Isso já virou estatística, né? Virou uma estatística muito grande. Agora tem números muito grandes de homem solteiro morando sozinho, né? E é grande esses números, né? Inclusive, eu sou um deles. Eu sou um deles, o Coruja é um deles. Se vocês forem ver, tem muito cara aqui comentando no vídeo falando que é a mesma coisa, que é solteiro, mora sozinho. Então, o que acontece? Tem bastante disso. E, inclusive, nos meus últimos empregos, eu acabei conhecendo muito cara solteiro e morando sozinho. Então, o que acontece? Esse primeiro argumento deles, de que digníssima era vista como dona de casa e o homem não fazia serviço doméstico, não limpava a casa, já começou a cair um pouco por terra. Tanto que eles não utilizam mais essa narrativa. Essa narrativa morreu. Você pode ver, nem a Globo mais utiliza isso mais como narrativa, porque já não faz mais sentido, né? Agora tem muito homem morando sozinho. Agora tem muita digníssima no mercado de trabalho. Então já não faz mais sentido para a esquerda ou para o Quebrando o Tabu ficar utilizando o mesmo argumento que eles usavam lá em 2013, certo? Então, a esquerda, vendo isso, já teve que mudar o discurso, porque isso já não cai mais. É igual no meu vídeo anterior que eu falei, a esquerda já não está conseguindo mais captar ninguém, né? Eu falei no meu vídeo anterior aí, que vocês podem ter assistido, que a esquerda usava muito aquela narrativa de colocar pessoa de baixa renda na faculdade, só que não serviu de nada. Aos poucos, as próprias pessoas de baixa renda que entravam na faculdade perceberam que fazer faculdade não serviu para nada, não adiantou. Então, o discurso da esquerda de colocar pessoas de baixa renda na faculdade, aos poucos também já foi caindo. Ou seja, toda narrativa da esquerda está caindo, toda. Aí eu também citei no meu vídeo anterior que a única narrativa que a esquerda ainda tem e funciona é o mimimismo. No dia que o mimimismo cair, a esquerda cai tudo. A única coisa que está segurando a esquerda, a base da esquerda, é o mimimismo. Quando o mimimismo cair, acabou a esquerda e a esquerda vai ser esquecida para sempre, né? Então, o que acontece? A esquerda foi mudando os seus discursos, né? E a esquerda já tá igual o Bigode lá da Segunda Guerra, já tá desesperada mandando todos os seus soldados, sem saber o que fazer. Então, caiu muito esse discurso da mulher dona... Opa, caramba, não devia ter falado isso. Agora já era, já foi. Da digníssima dona de casa. Desculpem, pessoal, o meu canal é pequeno, né? Vocês entendem se eu começar a falar coisas aqui que não devem ser ditas. Mas ok, voltando aí. Né, então o discurso da esquerda, aquele lá, né, da digníssima dona de casa, já não tá mais colando, né? Tanto que, se vocês forem ver agora, ó, pensam aqui comigo. Vocês se lembram que lá por volta de 2015, 2016, era muito difícil de rebater o mimimismo. Vocês sabem, não é? Era muito difícil de rebater o mimimismo, né? Eles praticamente vinham com argumentos, assim, os argumentos deles eram aqueles, eram os de sempre, né? Falar, digníssima não tem direito a isso, digníssima não teve direito ao voto durante muito tempo e tal, o mundo era só homem que podia fazer as coisas e tal. Então, era muito, eles usavam muito esse discurso repetitivo deles, né? Se vocês se lembrarem lá no início, lá, e era muito difícil de rebater essas pautas. Porém, de tanto eles falarem isso, de tanto eles falarem isso, já começou a ficar mais fácil de rebater os discursos mimimistas. Não sei se vocês perceberam, mas agora está muito mais fácil de bater o discurso mimimista. Por quê? Porque eles ficaram sempre falando a mesma coisa. Você escuta tantas vezes a mesma coisa que já é fácil encontrar algo que rebata. Como, por exemplo, eles não viviam falando que digníssima é dona de casa, que só digníssima é dona de casa? Então, já começou a virar um fato, assim, fácil de rebater, porque você fala, você tá falando isso aí, mas e os homens que moram sozinhos? Não tem 30% de homens virgens lá nos Estados Unidos que fizeram a pesquisa? Não tem muito homem morando sozinho? Não tem muito homem solteiro? Não tem mais homem solteiro do que mulher? De novo eu falei essa palavra.
que merda. Tá, desculpa. Ah, já foi. De novo eu falei a palavra que não pode, mas ok. Não tem mais homem solteiro do que digníssimo, uma coisa que nem faz tanto sentido, né? Porque digníssimas são a maioria da população. Não faz sentido, elas são a maioria da população e tem mais homem solteiro do que digníssima, né? O correto era o quê? O correto era sobrar digníssima, mas o que realmente está sobrando é homem, né? Então, aos poucos, os discursos aí da esquerda começaram a ficar muito fáceis de rebater. E quem eu vejo que rebate muito bem isso, cara, eu dou meus parabéns para ele, é o Felipe Chaves do Fúria e Tradição. O cara rebate muito bem. É o Felipe. Eu quero ver o Felipe discutindo com uma mimimista. Ele vai arregaçar. Entendeu? O Felipe Chaves, ele arregaçaria qualquer... Pode colocar a Rede Globo inteira contra ele. Eu tenho certeza que ele acabaria com todo mundo. Porque os discursos do Felipe são muito bons. E eu concordo muito com o Felipe, tá? O Felipe, ele é um dos poucos que fala que a gente aqui não tem que baixar a cabeça e tem que ir pra cima, tem que rebater e tem que debater mesmo. Tem muito produtor que já fala, eu não quero rebater, é perca de tempo, mas não, o Felipe fala, vamos rebater. E ele sempre fala, quem quiser debater comigo, só me chamar que eu tô preparado. Então, eu vejo muito o Felipe como aquele cara que não tem medo. E eu sigo muito, muitos de vocês até comentam pra mim, vocês falam, cara, você não tem mask pill, você não tem medo do que você fala, você não se arrisca demais. Eu pego o Felipe como exemplo, cara. Porque, igual eu falo pra vocês, eu sou empreendedor. No momento que você empreende, você não baixa a cabeça pra ninguém. Ninguém pode falar nada pra você. Não tem ninguém me falando aqui o que eu devo ou não fazer. Certo? Ninguém aqui fala pra mim, me coloca ordem, entendeu? Digníssima, em local de trabalho, sempre quer ditar o que você tem que fazer. Mas aqui, na minha empresa, no meu negócio de marketing digital, eu decido as coisas do meu jeito. Certo? Então... eu quero que vocês vejam isso, que aos poucos os discursos mimimistas começaram a ficar fáceis de rebater. Peguem o Felipe aí de exemplo, certo? Então, de tanto mimimismo falar sempre a mesma coisa, nós acabamos aqui já entendendo um pouco as táticas deles e conseguimos inclusive rebater. E é isso que está acontecendo agora. Está muito fácil de rebater o discurso mimimista agora. Agora está fácil de rebater, agora está... se você for ver, tem muito produtor que já pegou as frases prontas deles, que sempre são as mesmas coisas, né? Então, o nosso conteúdo já começou a perceber muito dessa hipocrisia que a esquerda e o mimimismo têm, né? Então, devido a isso... a esquerda aí, a Rede Globo, o progressismo já começou a ver o nosso conteúdo como uma ameaça. Até porque, se vocês forem ver, se vocês for pegar aí o Felipe Chaves, o Coruja, o Lion, vocês podem ver que a comunicação deles, as ideias que eles têm, não nós aqui, todos nós da comunidade, Dom Sandro aqui, né? Todos nós em geral aqui, sem contar os loucos aqui. Eu sei que no nosso meio tem uns loucos aí que falam umas atrocidades. Mas se você for pegar esses criadores de conteúdo, eles têm ótimas ideias. Eles sabem conversar, sabem se portar, entendeu? Então não tem como você pegar e falar que são loucos. Não tem como a esquerda chegar e falar, esses caras são loucos. Por quê? Porque eles têm uns discursos. Eles têm, no caso do Felipe, ele trabalha muito com dados. Eu vejo direto o Felipe mostrando dados e estudos. Não tem como você rebater dados e estudos. E o Felipe sempre mostra. Então... todos esses estudos que o Felipe traz já é algo muito difícil para a esquerda começar a rebater. Então, a esquerda está parecendo o Bigode lá da Segunda Guerra. Já está vendo que está perdendo a guerra e vai mandar todos os soldados até não conseguir mais. Até chegar o momento que vai ter que se render, certo? Então, dito tudo isso, o que está acontecendo? A gente está vendo que a esquerda está desesperada. Eu já fiz alguns vídeos falando sobre isso, que a esquerda está totalmente desesperada. Eles estão sempre trazendo dados modificáveis, sempre estão exagerando nos dados deles, falando a mesma coisa, com um exagero muito grande. Eles estão, assim, batendo o surreal.
né? O radicalismo deles já está em um nível assim insano. Tanto que agora teve aí o projeto de ônibus exclusivo para Digníssima, né? O negócio é tão surreal que chegou nesse nível. E tá tão surreal ainda que as próprias Digníssimas estão se incomodando com isso aí. Então, aos poucos, a própria esquerda está cavando a cova. Aos poucos, a própria esquerda está mostrando que estão desesperados. Então, eu quero que vocês vejam que sim, a esquerda está desesperada, está perdendo o seu posto. O nosso conteúdo aqui é rico, eu sempre falo aqui em meus vídeos. O nosso conteúdo é rico, a gente traz evoluções, nós trazemos estudos, né? Trazemos evoluções, trazemos estudos de caso. Eu, no meu caso aqui, eu sempre falo para vocês como é o meu dia a dia. Eu sempre falo o que vi, o que aconteceu, né? Então eu não preciso nem pegar dados do IBGE. Eu chego aqui e falo para vocês: ó, tá acontecendo isso. O que aconteceu, eu vi muita digníssima frustrada com o mercado de trabalho. E se vocês forem conversar com as digníssimas que foram para a universidade, vocês vão ver que é isso mesmo, entendeu? Então, o nosso discurso aqui está só enriquecendo. Tanto que a gente aqui na nossa comunidade, aqui a gente fala de Bitcoin, fala de investimento, e a esquerda não muda o discurso. Ela continua falando a mesma coisa. E de tanto falar a mesma coisa, aos poucos, todos os discursos deles já estão caindo. Não está comprando mais ninguém, né? Então, eles acabaram perdendo o discurso da digníssima dona de casa, e agora eles estão tendo que falar que homens são maus, né? Que homens são maus, que homens são selvagens, que homens são potenciais aquilo, que homens são potenciais aquilo. Então, a nova tática da esquerda agora é falar mal de homem, porque já não está mais comprando mais o discurso de que digníssima só era dona de casa, até porque as próprias digníssimas resolveram morar sozinhas também. Eu conheço muita digníssima que está aí morando sozinha, ou seja, ela está indo para o mercado de trabalho e está indo limpar a casa que é dela. O mesmo aconteceu com os homens. Os homens estão indo para o mercado de trabalho, só que a maioria eu estou vendo que estão preferindo fazer mais prestação de serviços. E além de fazer prestação de serviços, eles estão aí, na casa deles, limpando a casa deles. Ou seja, cada um está no seu canto. As pessoas se separaram, então já não está mais comprando aquele discurso mimimista de que digníssima é dona de casa. Já não está comprando mais esse discurso. Então eles tiveram que mudar o discurso. O discurso deles agora é falar que homem é violento, que homem é isso, que homem é aquilo, e eles estão usando o nosso conteúdo como bode expiatório. Só que o problema é que eles nunca pegam o Felipe, já perceberam? Eles não pegam o Felipe. Eu queria ver a Globo falando do Felipe. Queria ver eles mostrar os argumentos do Felipe, porque se eles mostram o Felipe em TV aberta, todo mundo vai concordar com o que o Felipe está falando. No momento que eles pegar Felipe, Dom Sandro, esses caras que são mais inteligentes, né, esses caras que você percebe que não são loucos, que eles estão com a razão, a esquerda vai estar dando um tiro no próprio pé. Eles vão mostrar caras intelectuais falando que a escola não fala, certo? Então, a esquerda está vendo que está perdendo a guerra. Então, o discurso deles é pegar quem? É pegar o Campari. O Campari que eles vão pegar. Eles vão pegar cara como Campari, vão pegar uns outros doidos. Aí tem outros doidos como Campari, infelizmente. Infelizmente tem outros caras como Campari também, que estraga demais a nossa imagem. Mas também tem muito cara e surge a cada dia que passa cara mais inteligente com dados e estudos, que é o caso do Felipe. Certo? Então, a esquerda vendo que está perdendo a guerra, eles estão vindo com tudo para cima de nós. E nós viramos o novo bode expiatório deles, né? Só que o que acontece? A esquerda também é esperta, né? A esquerda sabe que o que estamos falando assim é... Tudo bem que agora eu percebo que nós não estamos mais falando tanto de digníssima, né? A gente está falando mais de sociabilidade, igual se vocês forem reparar aqui no meu canal, eu falo muito sobre a frustração no mercado de trabalho, a CLT, eu falo muito aqui no meu canal. Então o que acontece? Mesmo que eu não fale tanto de digníssima, eu fale mais de mercado de trabalho, isso é ruim pro Estado. Porque uma pessoa sair da CLT é um subserviente a menos
tá bom? Porque assim, no momento que você é CLT, não importa se você é diretor, se você é CEO, seja lá o que você for, no momento que você é CLT, você é subserviente a alguém. Você é empregado de alguém, então você tem que obedecer, não importa o que você seja. Então, por exemplo, o meu conteúdo aqui, por mais que eu não fale muito de digníssimo, eu falo mais do mercado de trabalho, o meu conteúdo ainda é uma ameaça para o Estado. O Estado se sente ameaçado com conteúdo como o meu. O Estado, ele se sente extremamente ameaçado com Bitcoin, porque o Bitcoin, ele é descentralizado, o Estado não tem controle dele, certo? O Estado não tem controle do Bitcoin, então, aos poucos está começando a surgir coisas que já fogem do Estado, né? Que já tira o poder do Estado. O Estado começa a perder poder com Bitcoin, com empreendedorismo, não importa se o cara às vezes ganha pouco, mas ele tá lá, sei lá, prestando um serviço digital de dropshipping, né? Se o cara tá fazendo isso, não importa, tá ganhando às vezes ele pode ganhar menos que a CLT, mas ele já está fora da CLT. Então já não tem mais ninguém para mandar nele, né? Então o que acontece? O Estado se lasca com isso, certo? Então, querendo ou não, o nosso conteúdo aqui, ele não aborda apenas o afastamento da digníssimas. O nosso conteúdo também aborda também o conceito da gente fugir do Estado, né? O Estado não serve para nada, não nos ajuda em nada. Eu não vejo utilidade alguma no Estado, entendeu? Então, é uma faca de dois gumes. Tanto faz se é digníssima ou se é o que a gente está falando do Estado. A esquerda e o Estado se sentem muito ameaçados com o nosso conteúdo. E o que aconteceu? A esquerda está tão desesperada agora que a esquerda está censurando tudo, tudo. Quem usa inteligência artificial, eu uso bastante, eu trabalho com isso, inclusive, já começou a perceber que tem muita IA sendo censurada. Tem muita IA sendo censurada, muita, né? O ChatGPT, ultimamente, ele tá com muito discurso esquerdista, o ChatGPT. Eu usava uma inteligência artificial que se chama Cia e Art, né? Ela era muito boa para criar arte. Eu já vi que ela tá censurando muita coisa, né? Você não tem mais aquela liberdade de desenvolver uma arte bem produzida, porque agora é censurada, entendeu? E aí a esquerda tá usando isso como a lei Felca, né? Dizendo que alguém pode usar IA para cometer atrocidades. Agora eu me pergunto, cara, como é que alguém vai cometer atrocidades com uma máquina? Mas o discurso esquerdista já está nesse nível, né? O discurso esquerdista já beirou a sanidade, porque eles acham que um cara que comete, que às vezes, sei lá, o cara se fantasia com uma máquina, que é normal, com uma IA aí, que ele mesmo cria, uma personagem. Para a esquerda, é como se a personagem que o cara criou de IA, é como se o cara tivesse meio que, eu não quero utilizar a palavra, mas estivesse asseando alguém, entendeu? É como se o cara estivesse cometendo anseio com uma IA. A esquerda tá nesse nível, né? Mas todo mundo sabe que no final a esquerda quer isso porque ela quer diminuir a liberdade de todo mundo. Esse é o conceito da esquerda. A esquerda quer que você dependa mais do Estado, a esquerda quer criar regras, que é bem igual ao digníssimo. A digníssima é assim, né? Cheio de criar regra, quer te ditar o que fazer, o que não fazer. Então, o nosso conteúdo aqui acaba ensinando muitos homens a sair dessa corrida dos ratos, né? Sair da corrida dos ratos da CLT, sair da corrida dos ratos do Estado, investir mais em Bitcoin, essas coisas. Então, acaba tirando mais controle do Estado. E o Estado e a esquerda se sentem extremamente ameaçados com isso. Então, como vocês podem ver, esse é o motivo do caça aos bruxas, né? Porque a Rede Globo nos odeia tanto. A Rede Globo nos odeia tanto porque eles estão perdendo discurso. Eles estão perdendo o poder da fala, que antigamente era exclusiva só deles. E ninguém podia contrariá-los. Mas agora todo mundo pode contrariá-los. Todo mundo pode criar um canal, mesmo que um canal caia, certo? Um canal pode cair, mas alguém cria outro. É igual aquela música do Raul Seixas. Tem uma música do Raul Seixas que ele fala assim: eu sou a mosca que perturba o seu sono. Eu sou a mosca que pisou na sua sopa. Aí depois ele fala: e não adianta vir me detetizar, porque eu nem o DTT pode assim me exterminar.
Porque você mata uma e vem outra em meu lugar. Foi exatamente isso que aconteceu. Saiu o Trunks, mataram o Trunks, mas aí veio o Lion e eu. Entendeu? Caiu outro canal, daqui a pouco tem mais 3. Entendeu? E o mais interessante é que esses novos canais que surgem são canais com ideias mais geniais ainda. No caso, né? Por exemplo, o conteúdo do Lion eu acho muito bom. Eu assisto demais o Lion. Entendeu? E ele é um conteúdo pós-Trunks. E é aquilo, matou um, vem mais 2. Cai um canal, surge mais 3. É exatamente aquilo que a música do Raul Seixas fala. Eu sou a música na sua sopa. Então é aquilo, não adianta. O problema da esquerda é que a Rede Globo, inclusive, ela quer tanto censurar o nosso conteúdo que eles fizeram um documentário. Vocês viram, vocês devem saber desse documentário que eles fizeram, só falando do nosso conteúdo. Mas aí o Google só falou o seguinte. O Google só falou o seguinte para eles: me mostre esses canais que fazem isso. Né? Foi isso que o Google falou. Depois a Globo não conseguiu falar mais nada. Morreu ali. O documentário foi isso. Que até no final eles falaram: nós entramos em contato com a Google, mas a Google solicitou os canais. Aí a Globo, nem para poder falar, nós enviamos os canais, a Globo pôde fazer isso, porque senão. Porque aí eles estão mexendo com peixe grande. Eles estão mexendo com a Google, com Big Tech. Daí eles vão pegar e vão falar: apresentamos esses canais e a Google se recusou a Google se recusou a excluir os canais. Mas aí a Google é um peixe muito grande. Eles mexiam com a Google ia falar: a Globo não me mostrou nada, eu quero provas, eu quero que a Globo me mostre, que é isso que a Google fez. A Google falou: me mostre quem são esses canais. A Globo vai fazer o quê? Vai mostrar o Dom Sandro? O Dom Sandro só tá pegando dados e mostrando a opinião deles. Não tem como, não tem nenhum discurso ali, discurso contra as diretrizes, nem o Felipe. O Felipe, ele é pesado, mas o Felipe, ele tá dando a opinião dele e mostrando provas. Então, se quiserem fechar o Felipe, não vão conseguir fechar ele por falar que ele está descumprindo as diretrizes, porque ele não está, em nenhum momento ele está vindo com um discurso, vocês sabem aí, discurso anti, vocês sabem? Nenhum momento o Felipe está vindo com esse discurso. Eu como publicitário, eu vejo que o Felipe não fala nada demais. Ele até que é pesado, mas em nenhum momento ele desrespeita ninguém. Em nenhum momento ele vai com... Ele desrespeita, ele vai com violência, em nenhum momento. Então, eu observo. Nem mesmo o Felipe, que é o mais pesado, dá para fazer ele cair. Não tem como. Tudo bem que o YouTube aí tá tentando aí... desmonetizar nossos canais e tudo, mas nem ele vai conseguir tanto assim, porque se vocês foram ver, o nosso discurso nem fala mais de digníssima, a gente já tá falando de outras coisas já, entendeu? Já mudamos nossos assuntos, né? Então o YouTube vai ver o quê? Pô, o cara ali tá falando de Bitcoin, o cara ali tá falando de sair da CLT. Eu falo direto aqui, meus filhos, sai da CLT. Aí vai levar o meu conteúdo pra Globo, o YouTube vai falar: ó, o cara aqui tá falando pro pessoal sair da CLT, nada demais. Né? Então, assim, já era pra esquerda. A esquerda perdeu. Aí agora, o discurso deles agora é ficar pegando esses dados aí e ficar falando que homem é violento e essas coisas, né? E ficar falando que digníssima direto aí cai no número de sei lá o quê, que é isso, que cada dia que passa tá tendo uma... Eu acho engraçado os números deles, porque eles estão praticamente quase o mês inteiro só falando disso, e cada dia que passa, o número exagera. É como se cada dia que passa uma onda de digníssima desaparecesse, algo assim. O negócio deles está muito exagerado. Aí o único discurso que eles estão tendo agora, para vocês verem, ó. Então vamos pegar aí a cronologia. Não deu para... o discurso de dona de casa morreu. O discurso de colocar pessoas de baixa renda na universidade morreu. Entendeu? O discurso de colocar a digníssima com cargo de CEO não deu certo, porque nem empresa de direito no Brasil tem. Aí agora, tanto que as próprias digníssimas já começaram a ver que esse negócio de CEO não faz sentido. Elas mesmas já perceberam isso. Aí agora, a única saída que eles estão tendo é números exagerados
do número aí de digníssima aí que desaparece, né? É o número deles aí. Números totalmente exagerados, que a cada dia que passa eles exageram esse número, só fala disso, só fala disso, só fala disso, porque eles já estão vendo que a esquerda vai perder. Eles já estão vendo, tá tendo muito canal descentralizado, tem um canal aí chamado Ancapso, que vocês devem conhecer. O cara nem é da nossa bolha, ele nem é da nossa bolha, mas ele critica demais aí os números da Globo, aí ele critica demais aí esse sensacionalismo que a Globo tá fazendo. Então a própria população já está vendo que esses números aí são exagero, que já não faz mais sentido, porque você tá todo dia falando a mesma coisa, então já não faz sentido. Se ontem desapareceu 1.000 digníssima, aí hoje aparece 2.000, aí amanhã vai desaparecer mais 3.000. Aí chega uma hora assim que não faz mais nem sentido você continuar falando disso. Hoje vai desaparecer quanto? 10? Tipo assim, o telespectador ele já não vai esperar outra coisa. O telespectador já tá tão acostumado a assistir aquela coisa que para ele já não faz mais nem diferença. Mas o telespectador tá preocupado com o quê? Ele tá preocupado com a roubalheira que a esquerda tá fazendo, ele tá preocupado com a censura que a esquerda tá fazendo, porque pode não parecer, mas muitas pessoas ficaram nervosas com essas censuras que tiveram na IA. Teve muitas pessoas que ficaram com raiva dessas censuras que tiveram na IA, entendeu? Eu vi muitas pessoas criticando isso, achando isso desnecessário, essa censura que a esquerda tá fazendo. Muita gente ficou com raiva da censura que a esquerda tá fazendo nas mídias sociais. Tem gente que tá ficando com muita raiva disso. Aí o que acontece, ao pouco, mais ainda a popularidade da esquerda tá caindo. E eles estão querendo utilizar o nosso discurso aqui como bode expiatório, mas parece que cada vez que eles falam mal da gente, a gente cresce mais, entendeu? Então, aos poucos vocês podem ver aí, o caça a bruxas deles é um desespero. Eles estão desesperados. Não, o nosso discurso nem precisa fazer muita coisa. Eles mesmos estão se decaindo sozinhos. Mas o nosso discurso está sendo a pedra no sapato. E, infelizmente, eles estão achando que nós somos os responsáveis pela decadência deles. Mas eles não percebem que quem foi responsável pela própria decadência deles são eles mesmos, né? Então é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês entendam aí porque a esquerda tá tão preocupada com a gente tá sendo um calo no sapato da esquerda. A esquerda tá com medo, entendeu? Isso tudo que a esquerda tá fazendo é medo, é o discurso deles que já não compra mais ninguém, que já não engana mais ninguém. Tudo que eles que tinham para falar já falaram, tiraram leite de pedra com o que podiam com mimimismo. Tanto que o mimimismo tá mudando de discurso, uma hora era discurso de uma coisa, agora é discurso de outra, até eles não ter mais discurso e acabou todas as munições dele, que é o que aconteceu com os soldados lá da Alemanha. O Bigode lá viu que tava perdendo soldado, mas mesmo assim continuou mandando soldado, mesmo perdendo, né? Então é exatamente assim como eles estão. Eles estão igual o Bigode lá da Segunda Guerra. E da mesma forma que os alemães se recusam a acreditar que esse partido aí do Bigode existiu, né? Presta atenção. Os alemães, tem isso até em artigo, eles se recusam a acreditar que esse partido aí do Bigode existiu. Aí agora, as digníssimas, como o Raccoon disse, estão se recusando a falar que o mimimismo existiu. Porque se vocês for ver, o único lugar que ainda está falando de mimimismo é só a Globo. É só a Globo e o pessoal aí da mídia da esquerda. Globo, UOL. Fora disso, até as redes sociais, as digníssimas já estão perdendo já todas as munições dela, todo o discurso delas já estão caindo, né? Igual aquele print do Coruja, que foi muito bom, né? A digníssima lá falando, se homem fizesse mamografia, iríamos ter os melhores aparelhos de mamografia do mundo. Aí o cara lá só comentou o seguinte, então por que mulher não cria? Porque, de novo falei a palavra, mas já tá acabando o vídeo aqui. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, pensem bem, entendam por que o caça aos bruxas começou, e eles vão perseguir a gente, mas aos poucos eles estão enfraquecendo, vai por mim, eles estão enfraquecendo, eles estão tão desesperados quanto o Bigode lá, que o que eles estão fazendo agora é censurar tudo, mas essa censura que eles estão fazendo não está irritando apenas a gente da comunidade, não, está irritando o próprio pessoalzinho lá da laia deles.
O próprio pessoal de esquerda não está gostando disso. Não está gostando dessas censuras que o pessoal, que esses partidinhos de esquerda estão fazendo. Então, aos poucos, eles estão perdendo pontos. Então, prestem atenção e me diga aí o que vocês acharam. E, novamente, repito, para você que quer empreender, quer sair desse sistema da CLT, quer sair desse sistema da Matrix, do empregadinho, eu vendo mentoria e te ensino a criar um perfil para vendas no Instagram. Só me mandar o e-mail aí com o assunto quero empreender. E aquele que quiser me enviar o relato, só envia aí o relato e vou começar a trabalhar eles logo mais. Até a próxima.